Vocês se lembram que ontem eu mostrei um caso aqui? Eu pedi inclusive para que nós trouxéssemos o delegado dessa história hoje para conversar conosco. Tem a foto dos três. A menina que se juntou com outros dois amigos e ela teve a ideia de descobrir se é psicopata matando uma amiga dela. Eles colocaram um som especial, tinha uma palavra-chave, uma senha para o momento exato de matar, de executar essa amiga, a Ariane Bárbara, de 18 anos. É porque a Raíssa queria testar se é psicopata, ou seja, no momento da morte da Ariane, se ela ficasse triste, ela não era psicopata. Agora, se ela ficasse fria, apática diante do corpo da amiga que ela tinha acabado de matar, ela seria uma psicopata. É isso mesmo? Quem é que está lá em Goiânia? Douglas Fernandes, que está com o delegado Dr. Marcos Gomes, recebe o meu boa tarde e traz detalhes novos dessa história, Douglas. Inclusive, Bate, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. Uma terceira pessoa envolvida nesse homicídio acabou de ser presa hoje à tarde. É uma adolescente, apreendida na verdade, uma adolescente de 16 anos que estava dentro do carro no momento em que a Ariane foi morta por nesse grupo de 4 pessoas. Ela, inclusive, chegou hoje a mandar uma mensagem para a mãe da vítima, pedindo desculpas, dizendo que poderia ter evitado esse assassinato, mas que não conseguiu naquele momento evitar que a Ariane fosse morta. Quem vai dar os detalhes, como você disse, é o delegado. Delegado, hoje o senhor acabou apreendendo esta menor, que também teve participação neste crime, que chocou toda a capital aqui de Goiás, a capital Goiânia. E o que ela disse para o senhor quando ela foi apreendida? Boa tarde. Boa tarde, mais um serviço excepcional aí da Delegacia de Homicídios, através de seus agentes e escrivães. Na data de hoje, realizamos a apreensão de uma menor de 16 anos de idade, que ela já teria sido ouvida anteriormente, acompanhada de sua genitora, oportunidade que ela confessou ter participado no crime em questão. Inclusive, teria sido ela que teria mandado a mensagem para a vítima, chamando ela para comer um lanche. Inclusive, ela pediu desculpas para a mãe. Sim, essa mensagem chegou para a gente por agora, pedindo desculpas por não ter protegido a vítima, mas essa informação ela diverge das investigações. Delegado, agora explica para a gente como foi a dinâmica, como que a Ariane ela foi morta, inclusive teve ali uma música tocada no momento em que ela foi morta, um estalos de dedos, seria o ponto para que ela fosse assassinada. Explica para a gente como tudo aconteceu. Sim, a Polícia Civil, através de investigações após identificar o condutor do veículo e o veículo que teria deixado a vítima no setor Jaó, representou pela prisão temporária de um dos indivíduos, do Jefferson, que inclusive ele não se tem informações que ele teria enforcado ou esfaqueado a vítima, mas teria também associado no planejamento. Eles teriam escolhido uma música específica, o carro já estava forrado com sacos de lixo onde deixariam o corpo e, nesse sentido, atraíram a vítima através de uma mensagem chamando para comer um lanche, quando iriam cometer o crime. Delegado, que chama a atenção que os 4, na verdade, eram amigos. Sim, eram todos conhecidos, frequentavam o mesmo local, tiveram essa ideia no intuito de tirarem a dúvida de uma das envolvidas se ela realmente era psicopata. Voltando aos interrogatórios dos investigados, eles apontaram essa situação que tinham combinado que iriam colocar uma música específica no momento do homicídio. E assim que o motorista dasse um sinal de estralando o dedo, começaria as agressões e a posterior a vítima seria esfaqueada. Inclusive nos celulares dos investigados foi possível colher fotos das facas utilizadas no crime. Delegado, logo depois do crime, esses suspeitos tiveram, inclusive, contato com a mãe. A mãe começou, desesperada, a procurar pela filha, ali na região onde ela ficava, no Lago das Rosas, que é um ponto turístico aqui da capital. E ela chegou a conversar com esses assassinos confessos e eles falaram: não, tia, a gente não viu ela aqui tentando despistar, não é isso? Sim, algumas das investigadas ainda chegaram a conversar com a mãe, dando os pêsames pela morte da filha, se dispondo a ajudar no encontro da filha,
sabendo que a filha já teria sido morta por eles mesmos. Inclusive mandando mensagens para a mãe, né? Sim, colocando à disposição, mesmo sabendo que teriam sido eles os autores do crime, mandando mensagens para a mãe, se colocando à disposição. A Ariane, cheia de vida, 18 anos, queria ser veterinária, só que ela era uma pessoa franzina. Isso seria o motivo dela ter sido escolhida? Sim, as investigações apontam e apontaram que a Ariane, 18 anos de idade, não tinha nenhuma passagem pela polícia, nenhum envolvimento com atividades ilícitas. E ela teria sido escolhida aleatoriamente. E tinha uma lista desses investigados, uma lista de aproximadamente 3 pessoas. Ela e mais 2 pessoas. Só que ela foi escolhida pela estatura física dela. Por eles precavendo uma possível reação por parte da vítima, seria mais fácil eles consumassem o crime. Teve a apreensão dessa menor, o que falta agora para o senhor concluir as investigações? Com essa apreensão estão 3 pessoas presas e uma apreendida. Existem alguns laudos periciais que estão sendo confeccionados e finalizados, pois os investigados, uns apontam que a vítima foi morta com esse enforcamento, porque ela foi enforcada antes de ser esfaqueada. Outros das investigadas apontam que foi o esfaqueamento que causou a morte, e só com o final do laudo que será possível, além também do veículo utilizado no crime, porque ela foi morta dentro do veículo, foi encontrado resquício de sangue também no veículo. O Enzo, inclusive, chegou a fazer um relato, né, de desculpas para a mãe. Ela recebeu essas mensagens justamente no momento em que a mãe procurava a filha ainda desaparecida. Sim, chegou essa informação para a gente hoje também, que alguns dos investigados teriam entrado em contato com a mãe quando ela estava desesperada procurando pela filha, se colocando à disposição, preocupados e lamentando a morte que eles mesmos causaram. Delegado, agora o que chama a atenção, a motivação. A principal motivação, os investigados eles alegam uma situação que provavelmente não tenha ocorrido, que a vítima assediava eles, mas essa situação não é predominante na investigação. Uma das investigadas, ela queria saber se ela era psicopata. E para ela saber se ela era psicopata ou não, os investigados, uma das investigadas, levantaram a informação que ela deveria matar alguma pessoa para saber qual que era a reação dela depois desse homicídio. Qual o sentimento que ela ia ter? Isso, após a morte, qual seria o sentimento que ela ia ter sobre isso. E isso eles planejaram o crime e mataram uma vítima sem nenhuma chance de defesa. Delegado, agora dentro do carro, qual era a dinâmica? O Jefferson estava dirigindo, a Raíssa estava no banco de trás. Como que eles executaram esse crime? Sim, no dia do crime, o Jefferson era o condutor do veículo. O Jefferson teria sido responsável por preparar o veículo, colocar o saco de lixo no porta-mala do veículo e ligar a música no momento do crime. Inclusive estralar o dedo para o crime no momento que iria ocorrer. A pessoa de Enzo, que é também identificada como Freia, estava no banco do passageiro, Raíssa e outra menor no banco de trás, junto com a vítima estava no meio. Durante esse trajeto para o crime de homicídio, a Raíssa tentou enforcar a vítima, só que ela, por ser franzina também, uma estatura baixa do tamanho da vítima, ela não conseguiu. Nisso, o investigado Enzo pulou para o banco de trás e conseguiu enforcar e desacordar a vítima. Nessa ocasião, Raíssa teria desferido 2 facadas na vítima, enquanto a menor teria dado mais uma facada. O início de toda essa história dentro do carro começou no Lago das Rosas. Até o local onde o corpo foi descartado, dá aí mais ou menos uns 7 quilômetros. Eles já tinham um local onde eles deixariam essa menina, ou foi um local ali aleatório que eles acharam por bem jogar ali o corpo da Ariane? As investigações apontam que eles não tinham um local específico para jogar. Uma das investigadas conheciam o setor Jaó, e no local e no momento ela informou que teria uma mata naquele setor, e foi o local que eles deixaram o veículo, ou deixaram o corpo. Agora, as investigações praticamente concluídas, né, delegado? Sim, as investigações estão em fase de conclusão, e com a identificação da autoria e das circunstâncias do crime, o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário nos próximos dias. Olha, Bate, só para a gente recapitular, viu? A Ariane, ela desapareceu no dia 24 de agosto. A mãe, 3 dias depois, acabou procurando a imprensa para poder divulgar o desaparecimento da filha. O corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição 1 semana depois, nessa mata, como o delegado disse, aqui no setor Jaó, que é um setor nobre aqui da capital. E a identificação dela só foi possível através das digitais.
Ô Douglas, o delegado está me ouvindo, inclusive. Delegado, quando o senhor conversa, sobretudo com a Raíssa, que conta essa história fantasiosa de que queria testar se era psicopata ou não, em vez dela ir a um psiquiatra para fazer um laudo, para ter o diagnóstico, não. Ela disse que preferiu matar a amiga para, de acordo com a reação dela diante dessa execução desse assassinato, descobrir se ela é fria, se ela ficaria triste com aquela morte. Ela se mostra arrependida, eles choram. Como é que é o comportamento desse pessoal todo que foi preso? Sim, o Jefferson é um dos únicos que se mostra arrependimento. Os demais, inclusive, elas falam claramente, algumas delas falam claramente que não tem arrependimento. Em relação a essa situação de psicopatia, ela fala, através das investigações foi possível identificar que os outros investigados relataram isso. Só que nisso ela não relatou, mas os outros investigados todos falam nesse mesmo sentido. E eles programaram assim um tempo para poder cometer esse crime ou não? Vamos fazer isso hoje? Pelas investigações, eles planejaram em um dia anterior ao fato. E no dia posterior cometeram o crime de homicídio, no mesmo dia que ela desapareceu. Mas pela motivação a gente já leva a crer que são pessoas bastante perigosas, né? São jovens sem nenhuma passagem pela polícia e que se apresentam como satanistas. Que se apresentam, não temos essa certeza, mas se apresentam alguns deles como satanistas. Como, engraçado, né? Curioso, aliás, como o caso Lázaro aí de Goiás. A primeira impressão que se tinha é que o Lázaro estava agindo por meio de uma seita satânica, né? E aí eu até conversei com a Ilana Casoy, que é uma das maiores estudiosas em serial killers aqui do Brasil, e ela disse, Bate, eu nunca vi a ação de serial killer por seita satânica, nunca vi, e realmente não existia. Hoje, por sinal, estava o nome do Lázaro entre os assuntos mais comentados, todo mundo estava achando que tinha novidade do caso Lázaro, mas não tem. Então, quer dizer, ô delegado, se realmente existe essa seita satânica a qual esses jovens poderiam pertencer, há outras pessoas que podem agir com o mesmo propósito. Então, eu acho importante seguir nessa ramificação, se existem outras pessoas ou o senhor já descarta completamente a existência de outros discípulos aí da suposta seita? A gente ainda não tem essa confirmação se existe essa seita mesmo, apesar deles se apresentarem como satanistas, mas as investigações apontaram que eles tinham uma lista de possíveis vítimas. Inclusive, alguns dos investigados planejavam a morte de um dos envolvidos, que seria o Jefferson. Eles já cogitavam a morte dele, mas nada pode ser descartado. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Inclusive, mais uma coisa que chamou... Perdão, pode falar, delegado. Uma coisa que chamou muito a atenção da equipe de investigação é que no dia da prisão de uma das envolvidas, da Raíssa, na casa que ela foi encontrado um sacrifício. Me sumiu o nome aqui na... Crucifixo. Um crucifixo de cabeça, virado de cabeça para baixo. Isso também chamou a atenção das equipes policiais. Ô delegado, deixa eu ver se eu entendi. Esse Jefferson que está preso aí, eu não sei se ele é menor, apreendido, né? Esse Jefferson que está preso... Aí, maior, o Jefferson é maior de idade. Ok, esse Jefferson que está preso, ele sabia que ia morrer, ele sabia que estava na lista para ser morto e para ele tudo bem? Ou ele ficou sabendo depois da execução dessa Ariane? Inclusive, ele não sabia. A gente ficou sabendo pelas próprias investigadas aqui informalmente, falando que ele existia a cogitação de matarem ele também após o crime, com medo dele acabar falando para outras pessoas. Delegado, agora o que ficou no ar, qual foi a sensação da Raíssa quando o senhor conversou com ela? Ela disse qual a sensação que ela teve depois de cometer o crime? Ela se mostrou, na verdade, sem sentimento, sem forma de arrependimento, parecia tranquila, apesar do que tudo aconteceu. Inclusive a menor também da mesma maneira. Ela então se sentiu uma psicopata naquele momento? Ela queria se comprovar, se autocomprovar psicopata, só que eu não tenho essa informação se ela realmente, após o crime, ela se considerou ou não. O senhor vai pedir exames para essas pessoas? Provavelmente o Poder Judiciário vai solicitar esses exames necessários. Ô delegado, quando o senhor contou, o senhor está me dizendo que o Jefferson dessa quadrilha aí é o único que se mostrou arrependido. O senhor acha que ele se arrependeu de verdade pela morte da menina, que ele teve empatia com essa menina? Ou o senhor acha que ele se arrependeu
porque ele descobriu, depois do crime, que ele seria o próximo a ser morto, que ele seria o próximo a ser traído pela quadrilha? Bate, esse arrependimento também ele deve ser estudado, né? Porque houve o arrependimento só depois da prisão. A vítima ficou 8 dias desaparecida e 15 dias, 20 dias para a primeira prisão. Só depois disso de acontecer um arrependimento também causa estranheza. E ele só ficou sabendo dessa situação que também planejavam a morte dele após a prisão. Bate, o que chama a atenção é que no local onde a Ariane, a Raíssa, o Jefferson e o Enzo frequentavam, né, eles são skatistas, eles gostam ali de usar um espaço, muitos jovens, um espaço de lazer que fica aqui no Lago das Rosas. Depois do crime, eles agiram normalmente, né, delegado? Frequentavam o mesmo parque, conversavam com as mesmas pessoas, inclusive, como eu disse agora há pouco, a mãe chegou a procurá-los, eles falaram que não tinham visto, eles estavam vivendo normalmente. Sim, inclusive na publicação de um dos investigados, logo após o crime, uma imagem de uma pessoa morta com os seguintes dizeres: quem será o próximo? Muita falta de empatia, muita falta de consolo em relação a esse apoio que eles ainda queriam dar para a família da vítima. A pergunta que todos estão fazendo agora, delegado, o que os pais dessa molecada toda diz? Quando o senhor comunicou a prisão deles, os pais sabiam disso? Tinham percebido alguma coisa estranha no comportamento dos filhos? Alguns dos investigados, eles, pelo menos foi nos passados, que tinham problemas com depressão e coisas do tipo. A família dos investigados, na sua grande maioria, são pessoas de bem, são pessoas que, inclusive hoje, o pai de um dos investigados veio nos procurar aqui agradecendo o serviço da polícia, apesar de tudo, que ninguém esperava por isso, apesar da depressão, e ninguém esperava por isso e sempre faziam o melhor para seus filhos. Infelizmente, o pior aconteceu. Mas o pior ainda é acontecer isso que aconteceu com a jovem, sem passagem pela polícia, e que o único conforto para a família é o que a gente pode fazer hoje, que é a prisão dessas pessoas. Delegado, descreve para a gente o local onde o corpo da Ariane foi encontrado, porque é um local ali, o setor Jaú, um lugar grande, né, com vários bosques, vários parques. Quem encontrou, como foi que o corpo foi encontrado? O corpo foi jogado em uma mata no setor Jaó. Um vizinho sentiu um cheiro desagradável no local, foi no local e encontrou uma vítima, já em estado de putrefação. Aí ele entrou em contato com a polícia. É uma coisa importante, um fato importante também, que nos passaram informalmente os investigados, que 2 das investigadas, após jogarem o corpo da vítima nesse terreno baldio, ainda ajoelharam do lado dela e por ali ficaram aproximadamente 10 minutos. Só que elas não nos repassaram o que elas fizeram ali. E tudo foi muito bem premeditado, né? Inclusive, como o senhor disse, colocaram um saco preto no vidro de trás do carro para que eles pudessem transitar normalmente com a vítima já morta dentro do veículo. Sim, colocaram um saco plástico no porta-malas onde o corpo seria jogado, porque provavelmente deixaria sangue, mas graças às investigações ainda foi encontrado sangue no banco traseiro da vítima, ou do veículo de um dos investigados. Bate. A minha preocupação maior é a seguinte: quantas pessoas, se realmente for uma seita satânica, se há outras pessoas por trás de tudo isso? Se há uma pessoa mais velha que estaria arquitetando, que estaria planejando tudo isso, é o que a polícia deve descobrir aí nos próximos dias. E também não se descarta, imagino eu acho muito prematuro ainda para o delegado descartar, se há outras pessoas, ou dessa suposta seita, ou de outros lugares até do Brasil, que podem ter sido vítimas de algo semelhante. Porque tamanha maldade e plano diabólico arquitetado pode não ter sido o primeiro, pode ser mais uma vítima dessa suposta seita. Vem para mim, por favor. Algumas regiões do país ficam agora com a edição regional do Cidade Alerta. Douglas Fernandes, o delegado, deve concordar que ainda é muito prematuro, né, Douglas, descartar completamente a participação de outras pessoas, até em outros estados do Brasil? Exatamente, Bate, com certeza, viu? Porque, como você disse, colocou muito bem, já que é uma seita, né? Pode ter aí uma pessoa, o cabeça dessa história também, né, delegado? Uma coisa que vocês ainda não descartam, o senhor não descarta essa possibilidade, né? Nada não pode ser descartado, mas ainda não existem informações nessa direção. A gente tem que, todos os investigados, eles têm o mesmo estilo de vida. Todos gostam de jogos virtuais, todos gostam de ficar o dia todo dentro de casa e
isso é alguma coisa que os ligam e pode ter algum relacionamento com algo externo. Nada pode ser descartado, mas ainda não existe elementos de informação quanto a isso. E essa amizade entre vítima e suspeitos, era uma amizade antiga? Alguns deles se apresentaram como amizade de 2 meses, outros um pouco mais. Mas existem informações que eles se conheciam há mais de ano também. Mas isso ainda também está sendo identificado. Delegado, e a Ariane, ela tinha ali um costume, né? Sempre quando ela, antes de ir para casa, mandava uma mensagem, ligava para a mãe, falava o que estava fazendo, o que iria fazer, e no dia que ela desapareceu, depois de receber o comunicado da menor de 16 anos, ela chegou a enviar uma mensagem para a mãe dizendo que iria fazer um lanche com os amigos. Sim, a vítima, antes de ser buscada no Lago das Rosas, ela teria mandado um áudio. Ela mandou um áudio para a mãe falando que iria com as amigas para comer um lanche no setor Jaó. Ela não estava em festa, não estava em local nenhum. Ela saiu da sua casa, foi para o Lago das Rosas, onde tinha marcado o encontro, infelizmente para a morte. E quem é que planejou esses detalhes diabólicos, como, por exemplo, escolher uma música para o momento da morte, escolher uma palavra-chave, eu não sei que palavra-chave era essa, para o momento exato da execução? Quem é que exatamente é o cabeça de todos esses que foram presos? Era um gesto, viu, Bate? Era um estralo de dedos. Quando ele fizesse assim, era para executar a Ariane, né? Sim, a investigada Raíssa foi apontado pelos outros investigados que ela gostava muito dessa música. E para ela se autocomprovar, segundo ela, se ela era psicopata ou não, ela iria tocar essa música e no momento ajustado ela iria matar a vítima. Que era naquele momento, Isso. num certo padrão, tinha Isso. ali, né? A música começou, em um certo momento, num refrão, Isso. ele iria dar o estralo de dedos para que a Raíssa começasse a executar a Ariane. Isso. E quem deu as 2 facadas? Inicialmente, as investigações apontam que Raíssa teria dado as primeiras facadas e após a Raíssa dar as facadas, a menor teria dado outra facada. Outros investigados também apontam que Raíssa teria que, ela também, além de se autocomprovar a psicopatia, esse crime teria sido motivado porque ela teria que provar alguma coisa para essa menor. Só que ainda não temos a identificação do que seria essa provação, se tem alguma coisa além dessa psicopatia. Delegado, na mensagem enviada dessa menor para a mãe da vítima, para a dona Eliane, ela diz que poderia ter evitado esse assassinato, só que não conseguiu. Mas pelo relato dela aqui na delegacia, ela chegou a esfaquear a amiga. Sim, Então, na verdade, ela não teve nenhuma intenção de não executar o crime. Inclusive, as investigações apontam que ela teria sido uma das principais que planejaram o crime. Apesar de ser menor, as investigações apontam que ela seria uma das principais, visto que a Raíssa ela tinha um sentimento por essa menor. E isso, além dessa autoprovação de que ela seria psicopata ou não, existe essa informação que ela deveria provar alguma coisa para essa menor. E essa provação era através dessa morte. Delegado, o senhor já tinha visto, investigado algum caso parecido como este, com tanta maldade, com tantos detalhes? É um caso que comoveu toda a nossa equipe policial. Eu tenho 11 anos de polícia, a equipe de investigadores aqui desde o início, desde a morte, não pararam por um instante para identificar isso. Realmente é um caso que, pela a motivação, os investigados, que comoveu bastante a equipe policial. Agora, um detalhe que ajudou nas investigações foi justamente a identificação deste veículo por câmeras de segurança, foi isso? Através de diligências investigativas foi possível identificar tanto o veículo e também o condutor do veículo. Inclusive, foi no dia da prisão do investigado, foi apreendida uma faca que eles utilizaram no crime e também as roupas que ele utilizava através das diligências investigativas que trataram o caso. O Jefferson, inclusive, foi preso alguns dias depois do aparecimento do corpo da Ariane. Sim, ele foi preso aproximadamente 10 dias após o aparecimento do corpo. Aí ele contou toda a história para o senhor. Sim, o Jefferson ele colaborou com a justiça, foi claro o seu interrogatório, se mostrou arrependido. Infelizmente, o pior aconteceu, mas a família mesmo que sofre, infelizmente. Delegado, como que uma pessoa se diz arrependida do que fez, mas naquele momento ele, para garantir
que a amiga estava morta, deu um mata-leão nela. Esse Jefferson não foi o responsável pelo mata-leão. Quem foi o responsável pelo mata-leão teria sido o Enzo, que teria desacordado ela e após isso as outras investigadas esfaquearam. O Enzo, que é a chamada de Freia, Isso. que foi quem mandou uma mensagem para a mãe lamentando a morte da amiga. Isso. O mesmo. E o que tinha nessa mensagem que ela mandou para a mãe logo depois do corpo da Ariane ser A encontrado? Polícia Civil ainda não tomou conhecimento dessas mensagens. A mãe entrou em contato hoje repassando essas informações. Provavelmente amanhã ela já encaminha para a Polícia Civil. Porque a gente sabe, Bate, essa mensagem dizia meus pêsames, eu amava muito a sua filha, né? Essa seria a Freia. O Enzo, que seria o responsável em acabar de executar Douglas. A vítima. Isso. Ela foi a primeira ação, que foi o enforcamento. Após isso, as outras investigadas esfaquearam. Agora que me caiu a ficha, essa mensagem foi mandada pela assassina. É um menino, é isso? É um menino ou uma menina que mandou essa mensagem? É uma menina, é um menino que se apresenta como transexual. Ok, então é uma menina que mandou essa mensagem dizendo: meus mais sinceros pêsames, eu amo sua filha, ela não merecia isso. E um coração partido, olha, tira a tarja só um instantinho, um coração partido. Ou seja, essa assassina queria sentir a dor da mãe da amiga, que é muito visto isso, inclusive, delegado, em casos de psicopatia mesmo, em casos de serial killer. As pessoas que agem e depois querem provocar a família da vítima para sentir um pouco a dor, né? Tem prazer com a dor de quem perdeu um ente querido. Sim, uma das investigadas, Bate, claramente falava pra gente que não estava arrependida. Não estava arrependida e, infelizmente, teriam feito o homicídio da forma errada. Ela fala isso pra gente claramente. Inclusive, Bate, essa mensagem, segundo as investigações e também a própria mãe da vítima, ela tinha recebido no dia em que o corpo foi encontrado várias mensagens. Então ela foi guardando e no dia que ela pegou todas as mensagens do telefone e começou a analisar, ela viu em detalhes essa aí que chamou a atenção dela, porque, segundo inclusive uma entrevista que ela deu para a Record TV Goiás, ela disse que depois de receber essa mensagem, ela ficou com o coração amargurado, a mãe, porque teria conversado com a Freia, né, dias antes, perguntando sobre o paradeiro da filha. E ela, não, tia, eu não sei onde que ela está, despistando, falando ali, tentando contornar a situação, né, delegado? Sim. Inclusive, a Freia, ela chegou a morar na casa da família com uma das investigadas por algum tempo. E a frieza do caso, essa frieza de entrar em contato com a família e se colocar à disposição, são alguns traços de psicopatia que será esclarecido no final do processo judicial. Delegado, te passou pela cabeça, delegado, em algum momento da investigação, de que essa menina que foi morta, Ariane, também poderia fazer parte dessa seita e ter entregue a vida dela, achando que aquilo fazia parte da existência dela aqui na Terra? Essa loucura a esse ponto ou não? Isso em nenhum momento foi levantado? Não, em nenhum momento foi levantado. Tudo da investigação aponta é que a vítima foi colocada em uma emboscada para ser morta. Nada leva nessas informações, não. Inclusive, Bate, a Ariane, 18 anos, como eu disse agora há pouco, ela estava pensando em ser veterinária, mas tinha, inclusive, deixado a escola recentemente porque estava sofrendo bullying, justamente pela aparência física dela, muito franzina. Então, ela estava sofrendo bullying na escola e ela pediu para a mãe para trocar de colégio. E depois que ela trocou de colégio, ela iria, né, delegado, inclusive, voltar aos estudos agora, depois que foi liberado pelo Poder Público Municipal, né? Isso, a mãe disse que a vítima já sofria algumas situações de bullying, mas eu não tenho a informação também que é relacionado a esses investigados. Por isso ela teria também, talvez, por ter sido aceita por esses assassinos confessos, ela teria se envolvido mais com eles? Eu acho que ela não tinha um convívio direto tão frequente com eles. Eles tinham um convívio de ficarem no mesmo local, todo final de semana no mesmo local, mas eu acho que, tipo assim, as investigações apontam que, além dessa amizade que não era tão frequente, principalmente ela foi escolhida por essa razão também, de não ter
não ser possível essa possível reação que se acaso ela tivesse. E também era uma garota que não tinha nenhuma malícia, né? Isso, uma pessoa que tinha 18 anos de idade sem nenhuma passagem criminal. Como há essa suspeita de uma seita satânica, se alguém em qualquer estado tiver alguma informação, tiver visto um filho fazendo contato com essas pessoas que foram presas, o que esses pais podem fazer? Como é que a gente pode orientar esses pais, delegado? Eu acho que a Polícia Civil, ainda não existe essa linha sobre isso, mas nada pode ser descartado. Eu acho que a família tem que cuidar muito bem dos seus filhos. São todas famílias boas, inclusive dos investigados, que infelizmente aconteceu o pior, mas na maioria dos casos parece que todos eles ficavam trancados dentro de quartos aí por dias e mesmo a família querendo dar o apoio, sempre envolvido com jogos. A melhor forma é procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, o que for necessário. Delegado, mas mesmo assim, qual a dica da polícia em relação a outras pessoas em outros estados que podem ali, né, ter visto essa reportagem, podem ali conhecer esses envolvidos e podem estar trocando também mensagens? Qual a dica para os pais neste caso? Com certeza, se houver alguma relação, se alguém conhecer algumas coisas relacionadas a esses investigados que tocam nesse sentido de causar a morte de outra pessoa, é procurar a delegacia mais próxima que a investigação será iniciada. E também observar o filho dentro de casa, né? Oi. Delegado, o senhor vai pedir, perdão, Douglas, te interromper, mas o senhor vai pedir a quebra, sei lá, de sigilo telefônico, vai apreender celulares dos presos, aprender computadores para ver troca de mensagens? Todos esses aparelhos celulares já foram apreendidos. Mas ainda serão periciados a partir de agora? Sim, serão encaminhados para a perícia. Ótimo. E tem alguma câmera de segurança, já que a polícia obteve, para saber se há a participação de outras pessoas que não teriam sido apontadas pelos envolvidos até agora presos? As investigações apontam que, pelo menos na prática do crime, foram essas 4 pessoas. Pode existir uma ação externa. Alguém que teria determinado que uma dessas criasse essa história, isso não pode ser descartado. Mas até o momento, e no local do crime, foram só essas 4 pessoas. O senhor diz que a execução do crime, colocar a mão ali, colocar música, fazer gesto e participar do ritual no local, são essas pessoas presas. Mas o senhor não descarta que possa ter uma outra pessoa que arquitetou e deu a ideia para eles cometerem esse crime, é isso? Nada disso, nada disso pode ser descartado, apesar que não existe ainda elementos de informação, mas não pode ser descartado, porque alguém, além delas, podem também ter criado essa ideia. Delegado, e nesse caso aí são vários crimes, né? Sim, o homicídio qualificado por motivo fútil, por meio de emboscada, além de outras qualificadoras que ainda serão analisadas ocultação de cadáver. E além da ocultação de cadáver. Ô Douglas, só para finalizar, o corpo da Ariane já foi enterrado? Já faz algum tempo? Você conversou com a família dela? O corpo já foi enterrado, inclusive, não foi nem aqui em Goiânia, né, delegado? O corpo da Ariane foi enterrado no interior do estado, né? A mãe, inclusive, veio aqui durante a apresentação dos suspeitos ontem na Secretaria de Segurança Pública, né? E essas são as informações, né? Sim, infelizmente a gente não pode trazer a vida da vítima de volta. O único consolo que a Polícia Civil, através da Delegacia de Investigação de Homicídios, é trazer essa sensação de justiça e que ela seja feita no decorrer do processo judicial. Delegado, só mais um ponto aqui que me chamou a atenção, que eu fui questionado agora, é o seguinte: a mãe esteve aqui ontem na apresentação dos suspeitos. Ela esteve cara a cara com os 3? Ela não chegou a ficar de frente com os investigados. Mas o que ela falou? Que sentimento a mãe teve naquele momento em descobrir que aquelas 3 pessoas que ela chegou a conversar com elas teriam cometido esse assassinato? Ela se mostrou bastante triste por saber que eram conhecidos, amigos da vítima. A mãe está realmente totalmente abalada e, infelizmente, como eu disse, a gente não pode mais recuperar essa vida, mas o que poderia ser feito pela Polícia Civil foi feito. Porque eram só as duas, né? Era Sim. A Ariane e a mãe. Sim, a mãe vivia com a filha, somente era mãe e filhas na casa. 2 grandes amigas. Sim, 2 grandes amigas. Bate. Que tragédia.
Lamento muito. Parabéns aí, delegado, pelo trabalho rápido, pelo trabalho preciso da sua equipe. Obrigado, Douglas Fernandes, pelas informações ao vivo. Muito obrigado, boa noite para vocês.